Fala, família Palmeiras, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Tafarel Nunes e hoje estou aqui para falar sobre goleiros que mais atuaram pelo nosso Verdão. Essa daí é mais um daqueles vídeos nossos de curiosidades sobre o nosso Verdão. Eu sei que você, assim como eu, gosta de ter histórias, saber um pouco mais da história do nosso clube, do nosso Verdão, não é verdade? Então, eu vou falar agora hoje sobre os 10 goleiros que mais vestiram a camisa do Verdão durante toda a nossa história. Na 10ª colocação aparece o goleiro Primo. Ele foi goleiro do Palmeiras de 1918 a 1927 e teve 185 jogos disputados. Então, praticamente, ele foi um dos primeiros goleiros da história do nosso Verdão. Então, tem que sempre exaltar esse tipo de goleiro, né? O cara que praticamente inaugurou a profissão de goleiro no nosso Verdão. Ele teve 134 vitórias nessas passagens pelo Palmeiras, que aconteceram de 1918 a 1927. Portanto, em 10º lugar, aparece o goleiro Primo, com 185 jogos disputados. Agora, vamos falar sobre o 9º colocado. Daqui, com certeza, vocês conhecem muito bem. É o nosso paredão, o Everton, com 267 jogos. Não tenho nem muito o que falar sobre o Everton, afinal, ele é o nosso paredão, goleiro de seleção brasileira, então não tem muito o que dizer, né? É um goleiro que a cada dia que passa, ele se mostra mais importante, se mostra cada vez mais ídolo e sempre demonstrou durante toda essa passagem que ele vem tendo dentro do Palmeiras, um espírito de liderança, um espírito que lembra muito o espírito de São Marcos. Na época, quem acompanhou a carreira do Marcos, que tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, vai lembrar que muito do que o Marcos tinha lá na época, de 1999 em diante, ele tem também isso no Everton, né? Mesmo vindo de fora, assim como aconteceu com muita gente, o próprio Fernando Praz, que também está nessa lista, né? Que é o próximo, inclusive, o 8º colocado, já dando spoiler, né? Então é importante a gente ressaltar aí que o Everton, o Praz, entre outros goleiros, eles mostram exatamente isso, liderança e também a importância deles debaixo das traves, e sem contar esse aspecto de que eles realmente se sentem felizes jogando com a camisa do Verdão, não é verdade? Então, como eu já adiantei, em 8º lugar, lembrando que o Everton, então, ele está em 9º lugar com 267 jogos disputados e facilmente pode acontecer já nesse início já de ano de ele ultrapassar o 8º colocado, Fernando Praz, que tem 274 jogos com a camisa do Palmeiras. Exatamente, faltam 7 jogos para o Everton igualar o feito de Fernando Praz. É importante a gente ressaltar, né, que o Fernando Praz ele esteve no Palmeiras de 2013 a 2019. Então, é um período aí que ele pegou, que o Palmeiras estava em reconstrução, né? Para quem se lembra, 2012 o Palmeiras ele rebaixa, né? Conquista a Copa do Brasil, rebaixa. 2013 o Fernando Praz deixa o Vasco da Gama para ser o goleiro do Palmeiras, disputar a 2ª divisão, sobe com o Palmeiras. Em 2014 tem aquele fatídico ano que o Palmeiras sofre e por pouco não rebaixa. Depois ele pega a bonança, 2015 ganhando a Copa do Brasil, 2016 Campeonato Brasileiro, fica até 2018, né? 2017 passa em branco, 2018 ganha o Campeonato Brasileiro novamente, 2019 ele acaba saindo e aí ele encerra a sua passagem, mas com certeza se tornou um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Portanto, com 274 jogos, ele é o 8º goleiro que mais vestiu a nossa camisa. Agora, vamos para o 7º lugar. Na 7ª colocação, aparece o goleiro Gilmar. Gilmar, ele teve 289 jogos, então facilmente o Everton pode passar também já o Gilmar nessa lista. Gilmar teve 112 vitórias durante a passagem dele pelo Palmeiras, que aconteceu de 1977 a 1983. Agora, falar sobre o 6º colocado. Esse também é um goleiro bastante conhecido para quem tem mais ou menos a minha idade, né? Que é o goleiro Sérgio, grande companheiro de trajetória do Marcão.
ele teve 165 vitórias nas duas passagens que ele teve pelo Palmeiras, que aconteceram de 1992 a 1995 e de 1999 a 2006. Portanto, Serjão aí está sempre também marcado já na história do nosso Verdão. Na quinta colocação, um goleiro histórico da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos goleiros que representam muito a famosa Academia de Goleiros do Palmeiras, que é o Berdan Catani, goleiro que disputou pelo Verdão 358 jogos. Isso mesmo que você ouviu, 358 jogos. Conquistou 214 vitórias no período de 1941 a 1954. Então é um goleiro raiz, aí, um goleiro da grande trajetória do Palmeiras, sempre citado como um dos grandes da história do nosso clube e, sem dúvida, um goleiro aí que representa muito a nossa academia de goleiros, né? Que durante muito tempo foi representada e agora na base surge com vários outros goleiros aí, sem dúvida nenhuma. Na quarta colocação, outro goleiro bastante conhecido, né, da década de 90, que é o Veloso. Ao todo, ele teve 458 jogos com a camisa do Palmeiras. Teve 247 vitórias e atuou em duas passagens também, em 1988 a 1991 e depois, de novo, de 1993 a 1999. Foi o Veloso que saiu, né, após uma lesão para a entrada do São Marcos, e aí de lá para cá acabou a sua trajetória, né? Marcos assumiu a posição, o Veloso acabou saindo do Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, e aí seguiu a carreira dele, mas com certeza o Veloso teve a sua parcela muito importante aí nessa passagem do nosso Verdão. Agora, vamos falar sobre a terceira colocação, mas antes, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também nos seguir nas nossas redes sociais. Os links eu vou deixar aqui na descrição, certo? Se inscreveu? Ok, então vamos dar prosseguimento falando sobre o terceiro colocado entre os goleiros que mais vestiram a camisa do Palmeiras. Na terceira colocação está Valdir Joaquim de Moraes, goleiro histórico também do Palmeiras, simplesmente um homem que criou a profissão de preparador de goleiros. Valdir Joaquim de Moraes trabalhou durante muito tempo no Palmeiras, não só como goleiro, preparador de goleiros. A última passagem, se eu não estou enganado, eu posso estar até equivocado, foi na passagem pelo Campeonato Paulista de 2008, que eu me lembro com o Vanderlei Luxemburgo, de volta junto com o Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, com aquele timaço lá que tinha o Valdívia, Helder Granja, tinha o Alex Mineiro. Então, se eu não estou enganado, foi a última passagem dele. Eu posso estar equivocado. Talvez ele tenha passado mais alguma vez, mas eu lembro muito bem dessa passagem dele como preparador de goleiros. E ele foi o homem que inventou a profissão de preparador de goleiros, que hoje em dia todos os clubes no mundo utilizam. Então, tem que respeitar Valdir de Moraes. 480 jogos com a camisa do Palmeiras, 291 vitórias, ele que foi o goleiro do Palmeiras de 1958 a 1968. E agora, na segunda colocação, para surpresa de 0 pessoas, São Marcos, com 533 jogos disputados com a camisa do Verdão. Se ele não tivesse tido tanta lesão, acho que ele teria chegado no mínimo 700, 800 partidas. Mas, infelizmente, as lesões acompanharam a carreira do nosso Marcão, convocações também de seleção brasileira, né? Todos esses pequenos detalhes aí que vão tirando as marcas do jogador, mas realmente é uma marca respeitável. 533 jogos com a camisa do Verdão, 257 vitórias, de 1992 a 2011. Olha aí o período em que o Marcos foi o goleiro do Palmeiras, há muito tempo, então merece o nosso respeito sempre. E fechando essa lista, na primeira colocação, entre os goleiros que mais vestiram a camisa do Verdão, aparece ele, Emerson Leão, goleiro que atuou 621 vezes com a camisa do Palmeiras. 328 vitórias no período em que esteve com a camisa do Verdão, de 1969 a 1978,
e de 1984 a 1986. Emerson Leão, que para muita gente é considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos. Então, temos que respeitar. Foi treinador, importante também no Palmeiras, em vários clubes, mas a carreira dele como goleiro é ainda mais espetacular. Se eu não estou equivocado, ele disputou 4 Copas do Mundo, então não é qualquer um que consegue, das 4, 2 ele foi como titular, 2 como reserva, mas só o fato de ele ter sido tão importante para a seleção brasileira mostra o tamanho de Emerson Leão. É isso, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e também nos seguir nas nossas redes sociais. Lembrando que os links estão todos aí na descrição. Certo? É isso, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.